Alguém já parou para pensar no que acontece exatamente depois que uma investigação da polícia acaba? Quer dizer, como é que um caso sai da delegacia e vai parar de fato na mesa de um juiz? Pois hoje, a gente vai desvendar a ação penal, que é a peça-chave que dá o start e pontapé inicial num processo criminal aqui no Brasil. Vamos entender como essa engrenagem da justiça realmente funciona. Pois é, essa é a grande questão, né? A polícia foi lá, fez o trabalho dela, juntou provas, ouviu testemunhas, talvez até identificou um suspeito. E aí? Como que essa pilha de papéis e informações vira um processo judicial de verdade? A resposta está num passo seguinte, um passo que é super formal e decisivo. É aqui que o jogo vira. Pense na ação penal como a chave que, literalmente, abre as portas do fórum. É o documento oficial que fala, ok, a fase de investigação acabou. Agora o Poder Judiciário vai analisar e julgar essa história. É o que transforma uma suspeita em uma acusação formal. Certo, então vamos mergulhar nisso. O que exatamente é uma ação penal? Olha, não é só um monte de papel de jeito nenhum. É, na verdade, o exercício de um direito fundamental. O direito de provocar o Estado, de pedir oficialmente a um juiz que olhe para um caso e aplique a lei. Essa definição aqui do NU se resume a coisa toda perfeitamente. É o direito de ir lá e bater na porta do judiciário. É como dizer, senhor juiz, com base nessas evidências, a gente entende que um crime aconteceu e pedimos que o tribunal intervenha. É o gatilho que coloca toda a máquina da justiça para funcionar. E aqui está uma confusão bem comum que a gente precisa desfazer de vez. De um lado, tem um inquérito policial. Pensa nele como trabalho de campo, a investigação, uma coleta de pistas feita pela polícia. É uma fase administrativa, antes do processo. Do outro lado, a gente tem a ação penal. É aí que a coisa fica séria e o caso entra oficialmente no tribunal. Uma coisa é investigar, outra, bem diferente, é acusar formalmente perante um juiz. Ok, mas quem é que pode iniciar essa ação? Quem tem essa chave na mão? A resposta é: depende. Não existe um único dono da ação. Dependendo do tipo de crime, os personagens principais mudam. Vamos ver quem são eles. Esse slide mostra a diferença crucial. A regra geral é a ação pública. Pensa num roubo ou num homicídio. Nesses casos, o Ministério Público representa a sociedade inteira e ele é obrigado a processar se tiver provas suficientes. Não é uma escolha. Já na ação privada, que é a exceção, como em alguns crimes contra a honra, tipo uma difamação, aí a bola está com a vítima. É ela quem escolhe se quer ou não levar o caso para frente. É uma questão de oportunidade. E esse é um ponto fundamental. A nossa Constituição Federal colocou essa função no colo do Ministério Público. Ele é o acusador oficial do Estado, o guardião da lei que age em nome de todos nós, na grande maioria dos crimes, garantindo que ofensas graves à sociedade não fiquem sem resposta. Mas calma lá, não é só chegar com uma acusação e pronto, virou processo. Antes de qualquer coisa, o juiz age como um porteiro, um guardião. Ele tem um checklist para garantir a qualidade do que está chegando ali e filtrar acusações sem pé nem cabeça. Isso é essencial para evitar processos injustos. Pensa nessas três condições como um filtro de 3 etapas. O juiz olha e pergunta: primeiro, quem está acusando é quem deveria acusar? Segundo, esse processo é realmente necessário para alguma coisa? E terceiro, e mais básico, isso que estão descrevendo é mesmo um crime que existe na nossa lei? Se qualquer uma dessas respostas for não, o caso nem começa. É um controle de qualidade fundamental. E quando a gente junta tudo isso, as condições preenchidas e um mínimo de provas que indiquem que um crime aconteceu e quem pode ser o autor, a gente tem o que o direito chama de justa causa. Sem justa causa, a acusação é considerada inepta, é rejeitada de cara. É uma proteção contra acusações levianas. Agora, vamos olhar para uma categoria que é o meio termo, uma categoria híbrida bem interessante. São crimes em que o Ministério Público ainda é o dono da ação, mas ele fica de mãos atadas. Ele só pode agir se a vítima der o sinal verde. E esse sinal verde da vítima tem um nome técnico, é a representação. É um documento, uma declaração formal em que ela diz: sim, eu quero que a justiça investigue e processe. Mas olha, tem um relógio correndo aqui e ele é bem rigoroso. A vítima tem só 6 meses para fazer isso, contados do dia em que ela descobre quem foi o autor do crime. Se perder esse prazo, já era. O nome disso é decadência, e o Estado perde para sempre o direito de punir o culpado por aquele fato.
E todo esse sistema não funciona de qualquer jeito, não. Ele é todo amarrado por princípios quase sagrados que estão lá na nossa Constituição. E não são sugestões, viu? São as regras do jogo, que existem para garantir um processo justo para absolutamente todo mundo. E aqui estão alguns desses pilares. A ideia de que ninguém é culpado até que se prove o contrário, com uma sentença final. O direito a um processo com regras claras, sem surpresas. O direito a uma defesa completa. E um princípio essencial: a pena não pode passar da pessoa de quem cometeu o crime. Ou seja, a família não pode ser punida pelos erros de um parente. São garantias que protegem a todos nós. E para a gente fechar, vamos esclarecer uma última distinção que é vital. Um mesmo crime, um único fato, pode dar origem a dois processos completamente diferentes, com objetivos que não se misturam. Um quer punir, o outro quer reparar o prejuízo. Olha só como os caminhos são diferentes. A ação penal, que corre na vara criminal, tem um único objetivo: punir o culpado, aplicar uma sanção em nome do Estado. Já a ação civil, que pode nascer desse crime, a ex-delicto, corre na vara civil, e o foco é outro: reparar o dano da vítima. É onde se discute o valor de uma indenização pelo prejuízo sofrido. São dois processos paralelos, mas com focos distintos. Então, para a gente amarrar tudo, a ação penal é o coração do processo criminal. É um instrumento oficial que formaliza uma acusação e garante que a busca pela justiça seja feita de forma organizada, previsível e, acima de tudo, justa. Ela é construída sobre uma base de regras claras que servem para proteger tanto a sociedade quanto o indivíduo. E a gente termina com essa reflexão. Toda essa estrutura, todas essas regras, pode parecer complexo, até burocrático demais. Mas fica a pergunta: será que essa complexidade toda não é, no fim das contas, o preço que a gente precisa pagar para ter um sistema que equilibra a balança? De um lado, o poder imenso do Estado de punir; do outro, o direito fundamental de cada cidadão a um processo justo.